Olá pessoal, então mais um vídeo aí na nossa série Carteira do Inscrito. Pedro gentilmente aqui mandou muitas informações e ele está atualmente com essa disposição aqui, nós já vamos comentar, e pensando em fazer modificações. Então primeiro vamos conferir aqui se tem 100% aqui, 10 com 5,15, com 25,40, com 30,70, com 10,80, com 5,85 e com 15, 100%. Fechou. Então vamos fazer aqui alguns comentários aleatórios. Prefixado, ele tem 15%. Tá um patamar aí razoável, certo? Eu prefiro 10, mas não vejo problema em ter 15%. Depois a gente vai fazer a distribuição disso aqui pela duration. E, claro, os prefixados, eles não protegem contra a inflação. Mas eles têm a mesma questão da duration, certo? Por quê? Porque a duration é um risco pelo tempo e pelo fato do título pagar ou não juros. Ele não. Essa metodologia da duration não considera a questão de proteção ou não contra a inflação, porque, como eu já comentei antes, foi uma metodologia aí inventada ou descoberta, você coloca aí a palavra que achar mais adequada, na década de 30 nos Estados Unidos, e lá as coisas sempre foram muito prefixadas, né? Até hoje. Hoje a dívida americana é toda prefixada praticamente. Então para eles é muito bom isso. Agora nós temos essa questão de sempre conviver com inflação alta. Então, feita essa ressalva, esses 15% de prefixado teriam um tratamento um pouquinho diferente, mas não existe uma formalização para diferenciá-los do IPCA em termos de duration. Aí o nosso amigo tem 40, 65% IPCA principal, então eu vejo aqui que é uma carteira voltada para patrimônio, certo? Para formação de patrimônio. 5% IPCA 55, tem ali um tempero para reinvestimento. E o Selic é 15%, provavelmente deve ser uma reserva de emergência. Então, assim, linhas gerais, o desenho está muito interessante para a formação de patrimônio, certo? Depois, na segunda parte do vídeo a gente vai fazer a questão da duration. Vamos continuar aqui no comentário dele. Quero focar mais nos 55, aproveitando as taxas próximas dos 6%, e também porque gostaria de começar a usufruir dessa renda já a partir de 2040. Então, quer dizer, ótima ideia, ótimo desenho, ótima teoria de investimentos. Por quê? Porque, veja só, essa frase aqui já traz aí um conceito que eu acho muito legal. Então o Pedro está pensando provavelmente em aposentadoria em 2040 e até lá ele vai ter 55% da carteira que vai ter vencido em 2040, que são o IPCA 26 e o 35, e 10% ainda por vencer, o que não é nenhum problema. E aí a ideia, se a aposentadoria for em 2040, é já em 26 e 35. Em 26 ainda daria para comprar outro IPCA principal, mas em 35, há 5 anos da aposentadoria, já compra IPCA com juros. E já tem essa posiçãozinha aqui. E olha só que interessante. Ele vai ficar investindo e reinvestindo no IPCA 55, que por enquanto é o único que paga juros aqui, e vai usar a renda a partir de 2040. Quer dizer, então são 18 anos. São 18 anos de reinvestimento para começar a usar a renda. Pessoal, imaginem 18 anos de inflação no Brasil, né? Com taxas aí acima de 5%, IPCA mais 5%, né? Com a carteira aqui que ele pode montar. Claro, a gente não sabe as taxas do futuro, mas vejam o que isso pode dar de renda para ele no futuro. É muito bom, é muito boa a ideia. Quero dar o prazo, quando der o prazo dos títulos de 2016, os que você comprou em 2016, é isso? Pretendo deixar, ou 26,
É que em 2016 a carteira no Tesouro, o rol do Tesouro, aliás, era muito diferente. Deixaram uma carteira mais ou menos assim. Aí ele vai ter, vamos ver aqui, 20, 30, 60, 90, 100, tá certo. Ele vai ter 20% em IPCA 35 e 10 em 45, 30% em IPCA principal, 30% no conjuros 55, 30% no conjuros par, ok, porque vai ter renda trimestral, outra ideia interessante. E a reserva de emergência aqui está um pouco menor, pessoal, mas é 10% da carteira. Será que essa data aqui é 26? Eu acho que sim, né? Porque faria sentido. Porque aí, em 2026, o que acontece? Essa carteira vai estar muito maior e já vai ter rodado aí alguns anos de juro composto. A reserva de emergência dele, claro que vai aumentar o custo, né, da reserva de emergência, mas proporcionalmente a carteira ela pode estar menor lá em 26 do que hoje. Vocês entenderam isso? Então, porque se a carteira dele está rendendo sempre acima da inflação e a reserva de emergência, vamos dizer, eu tenho um custo inflação na reserva de emergência, certo? O que acontece? Essa reserva de emergência, como investimento, vai perder para os tesouros IPCAs ao longo do tempo. Porque os tesouros IPCAs eles vão pagar uma taxa contratual acima da inflação. E aí o que acontece? A reserva de emergência vai perdendo proporção dentro da carteira à medida que a carteira cresce, com mais aportes e o reinvestimento dos próprios títulos que vencem e dos juros. Então, e outra coisa, na reserva de emergência ele não vai reinvestir, vai deixar ali, certo? Isso também influencia, claro, para que proporcionalmente ela fique menor. Parar de me aventurar na marcação a mercado, excelente, certo? Excelente. Reinvestir tudo até 2040 e ir mantendo as outras carteiras de fundos imobiliários, renda variável exterior. O que acha? Seria uma boa direção? Eu acho que sim. Eu gostei bastante desse desenho. E a questão também é a seguinte: tem outra possibilidade aqui. Como você tem ativos de outras categorias, tem pessoas, certo? Aí tem duas ideias. Tem pessoas que pegam os dividendos e os aluguéis desses investimentos aqui e sempre verificam a melhor oportunidade. E tem outra ideia que é o seguinte, que é pegar o que for tesouro direto e reinvestir no tesouro direto e o que for renda variável reinvestir em renda variável. Uma posição mais rígida, digamos assim. O que é melhor? Não tem como saber, pessoal. Não tem como saber. Porque se a gente disser assim, não, o que vai dar melhor é renda variável, o que vai dar melhor são os FIIs, o que vai dar melhor são os IPCAs principais ou IPCA com juros. Isso é adivinhação. Não tem como saber. E se eu disser assim, é melhor sempre ir atrás da, entre aspas, melhor oportunidade, isso na verdade pode parecer correto, mas no fundo não é. Porque se eu digo essa oportunidade hoje é melhor, eu estou dando um juízo de valor. Eu estou fazendo uma avaliação ali. Então, se eu estou fazendo uma avaliação ali, eu tenho uma probabilidade de erro. De erro, certo? Então, assim, é legal de fazer, tá? É legal de investir o que rendeu de um ativo em outro e vice-versa, e, né, e fazer esse pula-pula com a renda, não trocar ativo, certo? Não girar a carteira, fazer isso com a renda. Isso é legal. Mas a chance de erro, justamente por ter uma análise subjetiva que está te dizendo esse investimento é melhor que outro, pode aumentar um pouquinho a chance de erro, tá? Só queria deixar esse pensamento registrado aqui no vídeo, certo? E, bom, agora vamos então olhar a duration e ver a formatação dessa carteira aqui. Vamos ver qual seria o Tesouro IPCA correspondente, qual seria o prazo correspondente. Bom, pessoal, então tá aqui a carteira. Coloquei primeiro o desenho geral, ou seja, o tipo de título. Deixa eu só ajeitar aqui. Aqui, isso.
Então vejam só, por que eu disse que é uma carteira voltada a patrimônio? 65% em IPCAs principais. Tá aí, ó. Tá aí a explicação. Pós-fixado é Tesouro Selic, né? E prefixado, enfim. Tá bem claro aqui a fatia de prefixados até que é interessante, é considerável, digamos assim. Aí, por tipo de título, a carteira em si específica está aqui. E olha aqui, pessoal. Então tá aqui o desenho. Fica muito fácil de ver que o verde e amarelo foi pura coincidência. 55%. Então quer dizer, uma carteira onde mais da metade da alocação está em tesouros e PCAs principais de curto e médio para longo prazo. Curto 26 é curto, né? E o 35 é médio para longo aí. Então, muito segura, uma carteira muito segura. Se a gente pegar esse verde escuro aqui e ver que é Selic, né, a gente tem aí uma segurança boa quanto às oscilações de marcação a mercado. E a parcela ali de prefixados que está aqui, os 15%. E agora, pessoal, o que eu fiz? Eu fui no site da Ambima, né, e baixei, copiei, melhor dizendo, os dados de lá. Duration em dias úteis, certo? Do Selic. Isso aqui é uma simplificação nossa, tá? Coloco zero. Por quê? Porque a oscilação dele pela marcação a mercado é muito, muito pequena, tá? A gente já falou disso 500 vezes no canal, não tem por que estar repetindo. E aqui transformado em ano. E aí quando a gente vê, por exemplo, a maior duration dele em ano é o IPCA 45, 22,85. Mas é só 10% da carteira. Isso aqui é muito significativo. Se a gente pegar a duration até 5 anos, olha só, tem o IPCA 26, os dois prés e o Selic. Isso aí vai dar quanto da carteira? Vai dar 40, vai dar 55%. Ou seja, ó, 5, 10, 15, 40 mais 15, 55% da carteira, ó. Duration 2,5, 3,5, 4,17 e 0. Abaixo de 5 anos. Então, olha só, pessoal, como ele formulou bem a carteira para os objetivos dele, tá? Isso não é recomendação. Veja só, mais da metade em Tesouro IPCA principal e, ao mesmo tempo, mais da metade em vencimentos curtos. Muito bacana, muito bacana. Então, a continha tá aqui do lado, 8,41 anos. Pessoal, como é que pode uma carteira tendo IPCA 35, IPCA 45, inclusive IPCA 55, ter uma duration de 8 anos e meio praticamente? Proporção, pessoal, a proporção. Exatamente o que ele fez. Ele colocou mais da metade da carteira em ativos com duration até 5 anos, mais da metade em ativos de muita qualidade, Tesouro IPCA. Essa porçãozinha aqui de Selic também ajuda a tirar muito da volatilidade da carteira, então é uma carteira aí que vai ser tranquila de carregar. E a parcela nos IPCAs longos de fato, até que é grande, né? 45%. Mas é que a outra ponta não é média. Os 55 restantes não são prazos médios, são prazos muito curtos. 2 anos e meio, 3,5, 4 anos e 0. Então tá aí, pessoal. Como formular uma carteira que tem uma porção bacana em prazos longos, mas que vai oscilar como se fosse um Tesouro IPCA principal. Nós estamos na metade de 22 mais 8,5, como se fosse um Tesouro IPCA principal 2030. É isso aí, pessoal. É isso aí, o IPCA principal 2030. Então, minha gente, espero que vocês tenham gostado aí desse conteúdo, desses comentários que a gente fez. Não fique encabulado, deixa a sua carteira aqui bem descritinha, que a gente faz uma análise dessas, explica o pensamento que pode estar por trás da carteira, ou que de repente você até fez
e não planejou, não foi intencional, foi ao acaso e acabou dando aí um resultado interessante. Depois a gente mostra as continhas, tá? Deixa a sua carteira aí, não sejam tímidos. Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.